Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos De Olho no Edital. É isso aí, pessoal, agora é a reta final, estamos chegando próximos de realizar a prova da primeira fase da OAB. É isso aí, pessoal, são os últimos momentos, é aquele sprint final para você conseguir a sua aprovação, conseguir pegar a sua vermelhinha. É isso aí, pessoal, isso é muito bacana. Quando você pega sua carteira da OAB, é uma realização que ninguém nunca mais tira essa vitória de você, pessoal. Mas olha só, para que você consiga o êxito, você vai estudar. E para você estudar sempre aqui comigo, você precisa de quê, pessoal? Primeiro, acione o sino de notificações. É isso aí, pessoal, porque acionando, você vai sempre estar comigo aqui recebendo esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês dê o like nesse vídeo, que irá nos ajudar, vai ajudar muito o nosso canal, vai divulgar o nosso conhecimento, divulgar o nosso canal para que muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo. Você, minha amiga, você, meu amigo, ajuda seu colega, ajuda sua amiga, ajuda aquela pessoa que às vezes está com dificuldade de passar na primeira fase da prova do OAB. Então, você está sendo ajudado, você está colaborando e colabora com ele também. Ajuda, vamos criar uma corrente do bem, um ajudando o outro, criando futuros novos advogados, uma comunidade, um grupo de advogados especializados. É isso aí, pessoal. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o artigo 896 da CLT. Ele trata do recurso de revista. Pessoal, aqui no recurso de revista é um dos recursos mais importantes que nós advogados nós temos que conhecer, mas temos que estudar esse artigo 896, sair da zona de conforto, sair desse básico, porque a maioria de nós estudantes, e eu até me coloco nessa situação, eu sou igual a vocês, pessoal. E o que acontece? Geralmente a gente vai mais para o básico, a gente vai mais para o óbvio, até porque quando a gente não sabe exatamente o que vai cair, você naturalmente, o seu cérebro naturalmente te leva para aquilo que tem teoricamente mais probabilidade de cair. E você, quando vai estudar o artigo 896, para onde você vai? Você vai para hipóteses de aplicação de cabimento do recurso de revista. Você vai lá no artigo 896 e vai ler aquelas três alíneas lá, a linha A, B e C. Cabe recurso de revista das decisões do Tribunal Regional do Trabalho de sua turma ou pleno ou dos SDI, das sessões de dissídio individual. Em quais hipóteses? Lá na linha A, ele fala lá, interpretação diversa de lei federal por outros tribunais regionais do trabalho. Também ele fala lá, cabe por interpretação diversa e violação da súmula do Tribunal Superior do Trabalho e súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Na linha B, interpretação diversa de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, regimento empresarial, regimento de regras empresariais com interpretação diversa. E também, lá na linha C, violação dispositiva
e literal de lei federal e da Constituição da República. Isso aí, tudo bem, você precisa realmente estudar isso, porque se você não souber o básico, você não está preparado para ir adiante. Mas o examinador, ele adora o diferente, ele adora a exceção, ele adora colocar nas respostas não necessariamente o caput e os primeiros incisos dos artigos. Ele gosta quando aquele artigo é grandão, igual o artigo 896, porque muitas vezes nós estudantes, a gente vai para aquele princípio lá do início do artigo, e quando conforme a gente vai avançando nos incisos e nos parágrafos, muitas vezes a gente vai deixando isso de lado, vai ficando lá para trás, você vai perdendo um pouco do seu foco, e é isso que ele quer. E tem lá no bojo dos parágrafos do 896, tem dois parágrafos muito importantes, que é o parágrafo 2º e o parágrafo 9º, e eles tratam de exceções. Esses parágrafos, eles falam o seguinte, não cabe recurso de revista. Ele fala assim, não cabe recurso de revista em processo de execução e nos embargos de terceiro, salvo, exceto, quando violar a Constituição Federal. Perceba aqui, ele está dizendo, no bojo do artigo 896, o que ele fala? Cabe recurso de revista, tudo bem? Só que lá no parágrafo 2º, ele já começa a brincadeira. Olha só, não cabe recurso de revista. Então já dá um nó na cabeça do estudante, que ele vai seguindo. Cabe, não cabe. Aí, não cabe recurso de revista na execução e nos embargos de terceiro. Aí ele volta, dá outro nó, exceto quando violar a Constituição Federal. Então perceba que essa é a primeira exceção. Quando você estiver trabalhando lá na empresa, no escritório, trabalhando com contencioso, é isso que ele quer saber. Quando você estiver lá na fase de execução, primeiro você tem que ter aquele cuidado para você não sair entrando com recurso de revista das decisões de execução. Tipo aí, não é aqui na fase de execução, são raríssimas as possibilidades de cabimento de recurso de revista. Tem que estar com isso atento. E ele quer saber se você já sabe disso, porque se você passa na prova do OAB hoje e amanhã você já está atuando como advogada, e como advogada ele está falando, olha só, você que está vindo aqui falar comigo no STF, saiba o que você está falando, saiba advogar. Então não venha entrar com recurso de revista aqui para o STF julgar em qualquer situação. Em fase de execução não cabe recurso de revista não, tá? A não ser quando violar a Constituição da República, que todo o ordenamento jurídico, todos os tribunais, principalmente os tribunais superiores, têm que proteger a Constituição da República, não é só o STF. Então esse é o primeiro nó que ele te dá, essa primeira exceção. E lá no parágrafo 9º, ele vai mais ainda também. Ele chega para você e fala lá, aqui no rito sumaríssimo, aquele rito célere do 852, se não me engano, B da CLT, ele fala lá, pessoal, no rito sumaríssimo também não cabe recurso de revista. E por que teoricamente não cabe recurso de revista no rito sumaríssimo? O próprio nome já diz, é sumaríssimo, é rápido, tem que ser célere, ele está
prestigiando e privilegiando aqui o princípio da celeridade. Então ele está dizendo, ó, olha só, aqui no rito sumaríssimo, que eu faço de tudo para ser rápido, até a audiência é marcada de forma mais rápida, até os atos processuais oriundos do rito sumaríssimo, eles buscam a celeridade. Vamos evitar esse papo de recurso de revista, exceto, a não ser, salvo, veja bem a segunda exceção, ó. Em regra ele fala, não cabe RR no rito sumaríssimo, exceto por disposição de súmula do TST, exceto também quando violar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, e também não vai caber o recurso de revista aqui no rito sumaríssimo quando ocorrer a violação direta e literal da Constituição da República. Mais uma vez ele usa dessa técnica, ele vai dizendo, ó, não cabe, mas nesses 3 casos cabe. Aí ele vai colocar, ele dá um nó. Então você precisa estar atento a esse raciocínio, que no 896 ele vai dizer do cabimento, mas nos parágrafos 2º e 9º ele vai falar, ó, nesses 2 casos aqui não cabe, exceto nessas 2 hipóteses, violação direta da Constituição, como diz lá no parágrafo 2º, e quando tem violação de súmula vinculante do STF, súmula do TST e violação direta e literal da Constituição da República. Perceba aqui, te pergunto, olha aqui, ó, olha o que o legislador ele falou. Não cabe, só cabe recurso de revista em execução, violação direta da Constituição. Só cabe recurso de revista no rito sumaríssimo quando for decisão contrária, quando violar súmula do TST, súmula vinculante do STF e Constituição da República. Aí eu pergunto para vocês, se violar orientação jurisprudencial, se a decisão que você quer recorrer foi contrária à súmula, à OJ, por exemplo, OJ 16, ou violou OJ 244, que fala da gestante, foi gritante a violação. Você percebeu que no acórdão do TRT, violou de forma, chego a falar até grosseira, violou, foi com uma decisão contrária a súmula, não é a súmula, eu estava falando OJ, outro OJ. OJ, por exemplo, quando eu falei OJ 244, é súmula 244 que fala da gestante. Vamos falar aqui, por exemplo, da OJ 191 do TST. A OJ 191 fala de subempreitada, da responsabilidade do empreiteiro, do subempreiteiro. Esse acórdão, ele violou de forma grosseira a OJ 191, e ficou nítido isso, essa violação grosseira da súmula 191. Você fala, vou entrar com recurso de revista. Ainda que seja rito sumaríssimo, eu vou entrar sim. O que acontece? Chegou lá, no próprio juízo de admissibilidade, o relator falou o seguinte: não cabe o presente, a interposição do presente recurso de revista. E aí, ele está certo ou está errado? O que você acha? Vou te falar o seguinte: o juízo de admissibilidade, ao negar seguimento ao seu recurso de revista, não acolhendo-o por violação de orientação jurisprudencial, está correto, corretíssimo, até porque já temos súmula 442 do TST. O que é a súmula
442 fala do TST. Não cabe recurso de revista no rito sumaríssimo por violação de OJ, por violação de orientação jurisprudencial. Por que, Gustavo, que não cabe? Porque a lei não falou, cara, só isso. E lá no final do texto da súmula ele fala, não cabe ante a ausência legal, ante a ausência dessa denominação. O legislador não quis dar cabimento, conceber o cabimento para RR só por violação de OJ. Se ele quisesse, ele teria contemplado a OJ, mas ele não contemplou. Ele só falou que só pode no rito sumaríssimo quando violar a Constituição, súmula vinculante e súmula do TST. Ele desconsiderou a OJ. Simples assim. E isso também pode cair no exame de ordem. Súmula 244 do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado dessa aula. Peço que vocês dêem o like nessa aula, compartilhem essa aula com outras pessoas, para que essas pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo e, quem sabe, acertar algumas questões graças a essa aula aqui. Tudo bem, pessoal? Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.